Os irmãos podem tomar assento, abrindo a sua Bíblia, no último livro da sua Bíblia, amém? Apocalipse, capítulo de número 2, e do verso 1 ao 7. Por esses tempos, ontem, até conversando com o irmão, eu disse que eu estou estudando bastante sobre escatologia bíblica, amém, irmãos? E não tem como não estudar o livro de Apocalipse quando se fala de escatologia. E iniciei no capítulo 1, estou estudando o capítulo 2 e assim até o último capítulo, se Deus nos permitir. Amém? Capítulo 2 vai dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declara apóstolo e não são, e os achastes mentiroso. Verso 3: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, da onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, só uma introdução básica aqui. Essas são as palavras de Jesus, escrita por João. Amém? Não foi João que quis escrever estas palavras, mas foi o próprio Jesus, quando nós lemos o capítulo de número 1 e verso de número 1, que diz: a revelação de Jesus Cristo que lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o livro de Apocalipse, amém, irmãos, é a revelação do próprio Jesus. E, irmãos, igrejas são como pessoas. Cada igreja não são iguais. Se você congrega aqui em Diosso, você vai ver que essa igreja é de uma maneira. Se você for para, vamos dizer, outra igreja, Kandatsu, Yuki, Oyama, eles podem ter algo parecido, mas são diferentes. Então nós podemos dizer que igreja são como pessoas, tem a sua própria personalidade, tem a sua própria forma e tamanho, possuem forças e fraquezas e vivem em lugares diferentes. Ou seja, o que, por exemplo, aqui nessa igreja, os irmãos vê pontos fortes, mas eu creio que todos aqui também sabem que essa igreja tem pontos
fracos. Ou seja, essa igreja tem qualidades boas, como também tem defeitos. Toda igreja neste mundo, ela tem qualidades e tem defeitos. Mas algumas igrejas a gente só encontra defeitos, né, irmãos? E isso é bíblico, e nós vamos depois ver isso. Mas dificilmente você vai encontrar uma igreja perfeita. Perfeita. Então, quando nós adentramos nessa revelação de Jesus Cristo às 7 igrejas, nós podemos iniciar vendo algo interessante, que quem envia as cartas é o próprio Deus ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja, amém? E apresenta normalmente as virtudes da igreja, primeiramente, mas apresenta também o quê? Aquilo que não agrada a Deus, o pecado, as falhas, para que aquela igreja viesse a se consertar, para que esta igreja viesse a melhorar na sua caminhada. Então Deus, e depois ele traz, no final, ele diz a recompensa da igreja perseverante, da igreja que anda e que ouve as palavras de Deus e coloca em prática as palavras de Deus. Quando você lê, sempre no final de cada carta, ele vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele vai dizer: e ao vencedor. Aí ele vai trazer a recompensa. Então nós precisamos entender primeiramente que as mensagens de Deus, ela não é somente exortativa, mas ela também traz consolação, traz esperança, traz recompensa. Mas nós vamos olhar para esta igreja, e quando começamos a ler sobre ela, irmãos, era uma igreja quase perfeita. Era uma igreja quase perfeita. Porque quando você olha para ela, você vê que essa igreja era uma igreja dinâmica, uma igreja obreira, bem ortodoxa. Era uma igreja que tinha um preparo teológico sólido. Por quê? Porque quando você começa lendo do versículo 2, quando Deus fala: eis que conheço as tuas obras, ele vai falar assim: tanto o teu labor, como a tua perseverança. Ele está falando: eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança. Aí teologicamente ele vai dizer: olha, e não pode suportar os maus, e puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são mentirosos. Ou seja, essa igreja não era uma igreja que não tinha um conhecimento teológico, era uma igreja obreira, era uma igreja, irmãos, que tinha tudo para ser uma igreja abençoada. Quando nós lemos ela, nós vemos que ela se destacava em testemunho, ela tinha um bom testemunho. E quando vai dizer ali, irmãos, tem perseverança, suportaste a prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Uma igreja que não desistia, uma igreja que estava passando por situações difíceis, mas era uma igreja que estava ali firmes no Senhor. Só que o interessante é que nós vemos provas inegáveis de todas as qualidades e virtudes desta igreja, mas quando nós lemos o verso 4 e 5, isso nos assusta. E por que nos assusta? E nós vamos meditar sobre isso. Porque ela não se dispusera a fazer o quê? A resolver o problema que estava no meio dela. Era uma igreja que não estava se colocando à disposição de resolver o problema, porque ela não achava que tinha problema.
ela não achava. Quando nós lemos acerca, primeiro para nós entendermos, isso é só uma introdução, irmãos. Mas vamos entender por que essa igreja era uma igreja tão abençoada, entre aspas. Porque essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que está em Atos capítulo 18 e capítulo 19. Mas a igreja ela só veio a crescer na terceira viagem do apóstolo Paulo, amém? A Éfeso. A igreja, ela na terceira viagem, ela vive um avivamento tremendo. Quem nunca ouviu daquela passagem que quando Paulo encontra ali homens e mulheres servindo ao Senhor e pergunta, em que batismo fores batizado? E eles vão falar assim, olha, nós só conhecemos o batismo de João. E ele falou, mas vocês não conhecem o batismo com o Espírito? E eles falam, não. E eles falam, então seja batizado. E eles recebem o batismo. E irmão, é só glória. É uma bênção. Um avivamento. Nós vemos também, irmão, que esta igreja, além de viver o avivamento, o batismo com o Espírito Santo, recebeu curas e teve conversões naquele tempo. Se você ler Atos capítulo 19, você vai ver como foi maravilhoso o mover de Deus daqueles irmãos que se encontravam na igreja, ou na igreja que estava em Éfeso. Ela tinha, como eu disse aqui, um preparo teológico singular. Por quê? Porque Paulo foi um dos pastores, e Paulo, todos nós aqui sabemos, é um mega teólogo daquele tempo. Paulo, irmão, tinha um conhecimento teológico tremendo. E ele passou 3 anos nesta igreja, e quem acha que missionário é só abrir uma igreja e sair, não é, irmãos. Missionário é aquele que abre a igreja, prepara a igreja, fundamenta a igreja, coloca alguém para dirigir aquela igreja e sai para fazer missão em outro lugar. Paulo não abandonou, ganhou almas, falou, olha, já tem 20 membros aqui, vou para outro lugar. Não, Paulo preparou toda a igreja, teologicamente. E era uma igreja tão fundamentada, que chegaram uns que diziam ser apóstolos ali, e falar, acredito eu que veio com títulos falando, eu sou apóstolo, e eles falaram, então prova que vocês são apóstolos. E aí, irmão, a coisa ficou feia. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que colocaram à prova esses apóstolos, e eles não eram, e achastes mentirosos. Eles viram que tudo aquilo era mentira. Imagina, irmão, chega alguém aqui e diz assim para a igreja, eu sou pastor, e a igreja fala, então prova que você é pastor. Não, eu sou pastor por causa disso, mas não é assim que a Bíblia nos ensina, e começa a debater e ver que aquilo era um mentiroso. Essa igreja tinha essa coragem, porque viu que havia erros doutrinários nos ensinamentos desses apóstolos. E ele falou, não é bem assim não. Não funciona desse jeito, aqui não. Aqui nós temos palavra, a igreja tem que estar fundamentada, a igreja não come qualquer coisa, a igreja não pode aceitar qualquer coisa, irmãos. A igreja tem que saber de quem está comendo, de quem está vindo a comida. Irmão, não come qualquer coisa, a igreja tem que ter preparo. E Paulo foi este que expôs conselhos de Deus quando estava com eles. Depois disso, vem o seu filho, né, irmão, na fé, Timóteo. Timóteo também teve parte em cuidar dessa igreja. Timóteo seguia a mesma linha que o apóstolo Paulo, tanto é que o apóstolo Paulo envia 2 cartas a Timóteo, ensinando, irmãos, dando conselhos a Timóteo. Então, irmão, e a palavra nos ensina que Paulo ainda tinha uma afeição, um amor muito grande por esse jovem. Creio eu que esse jovem seguia a mesma linha que Paulo. E depois aparece um outro, não se fala muito dele,
mas também um daqueles que servia Paulo, e Paulo faz menção na carta aos Efésios, no capítulo, se não me falha a memória, irmão, capítulo 6 e verso 21, Tíquico, olha o nome, Tíquico, também foi um dos pastores daquela igreja. Há estudiosos que dizem que até João passou por aquela igreja, o apóstolo do amor, mas isso não tem, irmãos, comprovação, são historiadores. Mas uma igreja, irmão, que foi pastoreada, uma igreja que tinha bons líderes, uma igreja que era obreira, uma igreja que tinha fundamento teológico, no entanto, conforme nós já falamos um pouquinho aqui no início, era uma igreja que tinha um problema, e esse problema era grande. Esse problema era grande, irmãos, era muito grande. Qual que era o problema? Ela nem havia percebido que já não vivia e nem se lembrava do primeiro amor para com Deus. Não é para com a obra de Deus, é para com Deus. Mas tem como ser assim, pastor? O Senhor fazer a obra e não amar a Deus? Tem, irmão. Quando você, irmãos, começa a se empenhar tanto na obra de Deus e esquece o Deus da obra. Você lembra da obra de Deus, mas você esquece o Deus da obra. Você faz tudo pela obra de Deus, mas você não faz nada para o Deus da obra. É diferente, irmão. Eu posso estar aqui pregando para a obra. Eu posso estar aqui falando aos irmãos, mas eu não estar em conexão com Deus. Eu posso estar estendendo a mão para alguém, para ajudar alguém, mas fazendo isso para a obra de Deus, mas não como se fosse para com Deus. Por isso que a Bíblia fala que tudo que nós fizermos não devemos fazer aos homens, como para com os homens, mas a quem? Como se fosse para Deus. Se você estende a mão a alguém, é a mesma coisa que você está estendendo a mão para Deus. E Jesus ensina isso. Quando ele vai falar, irmão, quando ele separa num sermão que ele dá, escatológico, a qual ele vai falar que ele separa as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e ele fala as ovelhas, vinde bendito de meu Pai, e aí, de repente, ele fala assim, porque quando eu tive sede, me deste de beber, quando tive fome, me deste de comer, quando estava nu, me vestiste, quando estava preso, me visitastes. E eles falam, mas quando nós fizemos ao Senhor isso? Eles nunca tinham visto Jesus dessa maneira. E ele falou assim, quando fizeste a qualquer um destes pequeninos, fizestes a mim. Então quando nós fazemos as coisas, não fazemos como se fosse para o homem, como se fosse para Deus. Porque quando você pensa que você está fazendo, não para o homem, mas para Deus, você faz o melhor. Você faz as coisas perfeitas. Você tenta fazer as coisas mais perfeitas. Agora, quando é para o homem, né, irmãos? Você trabalha em fábrica e você sabe como é que é. O chefe manda você fazer. Você sabe que não é para você. Você sabe que é para uma pessoa que você nem conhece. Muitas vezes, irmão, você não está ligando. Tem pessoas que não. Tem pessoas que já é bem, né, irmãos? Como diz aqui no Japão, komakai, né, irmão? Toma todo cuidado, por quê? Porque imagina, irmão, o presbítero Silvio deu uma ilustração uma vez, e eu achei muito interessante. Um homem, ele estava para se aposentar, ele construía casa. E ele trabalhou a vida toda construindo casas. Para um chefe. E ele estava para se aposentar, e aí o chefe fala para ele, olha, já que você está construindo, você construiu todo esse tempo, e a sua aposentadoria já vai sair daqui algumas semanas, só que eu quero pedir a você que faça mais um trabalho.
eu quero que você faça uma das melhores casas que você já fez. E ele disse, mas isso vai demorar meses, e minha aposentadoria daqui, eu quero esticar os meus pés e ficar à vontade. Ele falou assim, não, mas eu peço, por favor, faça essa casa. E aí, ele falou assim, você pode gastar o dinheiro que você quiser, usar os melhores materiais, mas faça essa casa para mim. E ele indignado, porque ele estava para aposentar e não trabalhar mais, ele pegou e fez de qualquer jeito, não pesquisou os melhores materiais. Não, irmãos, ele fez uma casa, mas não teve cuidado em fazer a melhor casa, a última melhor casa. E ele fez, depois de alguns meses terminou. E aí ele foi para o chefe dele e falou, pronto, terminei, encerrei, agora eu vou me aposentar, esticar as minhas pernas e vou. E ele falou assim, tudo bem, mas estique as suas pernas na sua nova casa, porque essa que você construiu é um presente que eu estou dando a você, por todo o tempo em que você foi fiel a mim. Só que ele não construiu com as melhores coisas. Por quê? Porque ele não imaginava que era para ele. Ele fez por fazer. E muitas vezes nós estamos na casa de Deus e estamos fazendo como esse homem, fazendo por fazer. E nós, muitas vezes na fábrica, fazemos a mesma coisa, não é para nós, né, irmão? Mas imagina se um dia você tiver que comprar os seus próprios produtos. Uma vez, um irmão falou para mim, trabalhava comigo, e o meu chefe era muito assim faz o serviço, não pode parar, se ficar um pouquinho, um milímetro menor, você tem que mandar. E esse irmão, ele era assim, irmão, menos de 1 milímetro, irmão, 0,5, quase não dava nem para perceber. Irmão, ele jogava a peça fora e fazia outra, e ficava medindo. O chefe um dia chegou nele bravo e falou assim, desse jeito a gente não vai ganhar dinheiro. Ele falou assim, mas imagina que você tinha que comprar. Ele falou, desse jeito, esse produto que eu estou fazendo, eu tenho certeza que você teria o melhor produto. Aí ele falou assim, mas eu não vou comprar. Não é para mim. E ele falou, é por isso. A gente tem que pensar que o que a gente faz, irmão, a gente depois pode estar querendo, depois a gente adquirir essas coisas. E você compraria um produto que você faz? Ele falou, não. Ele falou assim, eu compraria. O meu, eu compraria. E ele falou isso para mim, eu guardei isso na cabeça, irmão. Porque muitas vezes, irmão, a gente está fazendo de qualquer maneira, relaxadamente. Essa igreja, irmão, ela estava vivendo dessa maneira, ela estava fazendo as coisas para a obra de Deus, mas não estava fazendo para Deus, não tinha mais amor nessa igreja. E aí, irmão, é a parte que eu quero entrar aqui e meditar com os irmãos, porque muitas vezes a gente tem uma leitura muito rápida desse versículo e a gente interpreta errado, que é o versículo de número 5. Quando a gente lê, lembra-te, pois, de onde caíste. Aí o que vem na nossa cabeça? O que nós fizemos de errado. A gente fica tentando lembrar, peraí, o que eu fiz de errado? Será que é isso que Deus está mandando lembrar, o que você fez de errado? Ah, eu falei um palavrão sem querer. Será que é isso que Deus quer que você lembre? O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, lembra de onde caíste, aonde vocês estavam e aonde vocês estão agora. A posição que vocês estavam e a posição que vocês estão agora. Não é o que fizeste, lembra-te do que fizeste que te apartou da presença de Deus, não é isso. Ele está dizendo, lembra de onde caíste, por quê? Porque você vai lembrar do quê? Você estava na presença de Deus, você estava andando com Deus, você estava ali, irmão, servindo a Deus, você estava numa posição privilegiada, só que você agora já não está mais, é o que ele está dizendo.
Lembra de onde caíste, aonde vocês estavam e aonde vocês estão agora. Porque, irmão, quando você lembra que você é filho, quando você lembra que você, irmão, é um servo de Deus, quando você lembra a posição que Deus te colocou e que você já não sente mais estar nessa posição, irmão, o coração, irmão, se volta a Deus, e aí Ele vai dizer: lembra-te de onde caíste, lembra-te de onde caíste. Jesus exorta que nós lembremos-nos de Deus. Nós estávamos com Deus, já não estamos mais. E o que é isso, pastor? Estar com Deus, andar com Deus, viver com Deus, irmão, vai além de estar na igreja, vai muito além de estar finais de semana na igreja. Andar, viver, é sentir todos os dias a presença dEle, é ouvir Ele falar conosco por meio da sua palavra, é nós falarmos com Ele e sentir que céus estão abertos para a nossa vida, é no momento de dificuldade, nós entendemos que não estamos só e sentimos a presença do próprio Deus na nossa vida. É isso, irmãos. Irmão, Davi é o exemplo, um dos exemplos maiores, que irmãos, eu acho lindo, porque Davi, quando ele pecou contra Deus, irmão, ele lembrou, depois que ele foi exortado por Natã, ele lembrou de onde ele estava, da posição que ele estava, e então ele, quando ele ora no Salmo 51, você sabe, ele fala: olha, nunca me lance fora da tua presença, porque sem a tua presença não dá para viver, não retires a alegria do teu espírito, porque eu sei da tua salvação, melhor dizendo, porque ele sabia que aquilo que trazia salvação para a vida dele. Então ele olha e fala: não dá, sem Deus não dá, irmão, sem ti não dá, Senhor. Eu posso ser rei, eu posso ser tudo que, né, irmãos, ter toda a riqueza, mas se eu não tiver Deus, para mim não dá. Não dá. Quer ver outro texto também que vai trazer conexão a esse texto? Lembra do filho pródigo? O que ele deveria fazer, irmãos? Ou o que ele fez? Ele gastou todo o dinheiro dele, como você sabe a história. Só que, o que fez ele voltar para a casa do pai? A riqueza do pai? É isso? Não. Foi lembrar que na casa do pai era a melhor coisa que existia. É lembrar da posição que ele tinha na casa do pai como filho. Às vezes as pessoas falam: mas é por causa que ele estava comendo as bolotas. A Bíblia não diz que ele estava comendo, ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Ele sentiu vontade. E ele lembrou que na casa do pai dele, ele era filho, ele sentava à mesa com o pai, ele comia do bom e do melhor, ele tinha uma posição privilegiada. Mas ele olha e fala assim: até os servos do meu pai, têm posições privilegiadas, então eu vou até o meu pai. Mas ele teve que lembrar primeiro de onde ele caiu. Ele não caiu quando ele pediu dinheiro para sair de casa. Ele não caiu, foi quando ele caiu, irmão, quando ele saiu da presença do pai. Essa é a diferença, irmão. O que ele estava falando, a Bíblia está dizendo: lembra de onde caiu, de onde você está e onde você está agora. E aí ele vai dizer: arrepende. Essa palavra arrepende, irmão, se você ver em todas as cartas, acho que, se eu não me engano, duas igrejas, dessas 7, não aparece a palavra arrepende.
porque acreditam que essas duas não tinham muito que Deus estar exortando elas, que se eu não me engano, Esmirna e Filadélfia. Você não vai encontrar a palavra arrepende. A outra você vai ver e vai estar a palavra arrepende, arrepende-te. Você vê que Deus, Ele fala, olha, lembra de onde caíste, arrepende. Por quê? Porque nós precisamos tomar esse posicionamento, reconhecer, irmãos, o que nós fizemos. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós estamos num lugar que Deus não quer que nós estejamos. Aí você vai falar, mas dentro da igreja, até mesmo dentro da igreja, mas longe de Deus. Dentro da igreja, servindo a igreja, mas longe de Deus. Pregando a palavra de Deus, mas muitas vezes longe de Deus. Mas como pode isso? Dom, Deus não dá e tira. Se Deus te deu um dom, Ele deu e deu, acabou, irmão. Ele não tira. Você já viu algum pastor sendo desconsagrado porque não fez as coisas direito? Você já viu um evangelista sendo desconsagrado, um obreiro de Deus? Eu nunca vi. Por quê? O que Deus dá, Ele não retira. Agora, existe uma diferença. Que quando nós lemos e vemos a vida do rei Saul, ele é lembrado até hoje como o rei Saul. Ele não tirou o título de rei, mas tirou a posição. Deus não tira título, Deus tira a posição. Você vai ver muito pastor que não pastoreia. Por quê? Porque Deus tirou da posição que ele estava. Não tirou o título, você vai lembrar. Pensa aí, irmão. Quantos pastores você não conhece que pastoreava e hoje não pastoreia mais? Mas você, quando vai lembrar ou conversar com essa pessoa, você vai chamar ele do quê? Irmãos? Pastor. É automático. Porque o título não se tira, a posição sim. Ele não exerce mais pastorado, mas o título está ali. Eu não consigo chamar alguém que eu conheci como pastor e já não é mais pastor, chamar somente pelo nome, ou irmão. Normalmente sai pastor fulano de tal, pastor ciclano de tal, porque título não tira. E o que nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender para podermos ser restaurados novamente. Foi lido aqui pela irmã Tracy, esse versículo de Isaías 55 que ela disse, né? E o verso de número 7. Vamos ler o 6 e o 7. Eu vou usar, porque quando ela falou, meu coração ali se alegrou. Eu até anotei aqui, irmão. Eu não tinha anotado esse versículo, mas quando ela falou, Isaías 55, versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Nós devemos, irmãos, nos arrepender enquanto há tempo. Sabe por quê? Olha o que o texto mesmo diz de Apocalipse, no verso em apreço. Ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Deus estava falando, olha, vocês se arrependam logo, porque se vocês não se arrependerem, eu virei brevemente,
E eu tirarei o quê? O que é o castiçal na Bíblia? Vamos ler aqui, irmão, o que é castiçal? Vamos lá? O mesmo Apocalipse. Ou candeeiro, castiçal ou candeeiro. Capítulo 1 e verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são o quê? São o quê? São os irmãos estão aí? Acharam o versículo, irmão? Capítulo 1 de Apocalipse, verso 20. São o quê? As 7 estrelas? São os anjos. Mas o que é? Então, agora os 7 candeeiros são o quê? 7 igrejas. Olha que interessante. Em breve eu venho. Se vocês não se arrepender, eu vou retirar o quê? O candeeiro de vocês. O que é o candeeiro? A igreja. O que ele está querendo dizer, em outras palavras, olha, a tua posição como igreja. Vocês podem até ter nome de igreja, mas vocês não vão ser mais minha igreja. Vocês podem ter até uma placa escrito Igreja Assembleia de Deus, mas se vocês não viverem o arrependimento, vocês só vai ter nome de igreja, porque eu mesmo retirarei da posição que vocês estão de igreja, de noiva. De noiva. Ele está dizendo, eu vou tirar, arrepende-te. Não há tempo, quando ele fala, breve a ti virei, ele está dizendo, irmão, isso aqui é para hoje, não é para amanhã, não é para a semana que vem, é para nós vivermos o hoje. A Bíblia nos ensina, irmãos, inúmeras vezes, que não há o tempo do amanhã. Quando eles falam, escolhei hoje a quem vocês querem servir, faça o que vocês têm que fazer no dia de hoje, porque o dia de amanhã vocês não sabem. Ele não está falando que você tem tempo. Nós não temos tempo para perder, irmãos. Temos que arrepender e voltar aonde? Às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Deus quer que nós voltemos ao primeiro amor. Agora é interessante, irmãos. Você vê que quando você para analisar esse texto, Deus elogia essa igreja, mesmo que ela está longe do primeiro amor, fazendo as obras, vamos colocar aqui, não é mais as primeiras obras, eles estão vivendo nas segundas obras, sem amor, eles estão servindo, Deus estava elogiando, porque eles estavam fazendo, mas o primeiro amor, o amor, eles deixaram. Então, na cabeça deles, por que eu disse que eles não se lembravam de onde eles tinham caído? Por que eles haviam esquecido do primeiro amor? Porque as coisas estavam acontecendo, eles estavam fazendo, irmão, parecia estar tudo certo, parecia que tudo estava cooperando para o bem. E quantos na nossa vida não está sendo assim também, irmão? Quantas igrejas parecem que está indo bem? As coisas parecem que estão acontecendo. Mas Deus muitas vezes está olhando o céu e falando, vocês estão fazendo, mas o amor de vocês tem esfriado. E aí nós vemos a carta aos Coríntios, quando capítulo 13, quando Paulo vai falar, que não adianta a gente fazer tudo, entregar até a nossa própria vida, sem amor. Porque o amor, irmãos, é importante na nossa vida. Nós temos que fazer tudo com amor. Tudo deve ser feito com amor a Deus. A Deus. Porque não tem como nós amarmos o nosso próximo sem amar a Deus primeiro. E não tem como amar a Deus sem também amar o nosso próximo. Se nós, irmão, não tem como, as duas coisas estão inteiramente ligadas. Tem gente que fala que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, é mentiroso.
Tem gente que fala, eu amo a Deus e não amo meu irmão, é mentiroso. Mas também fala, irmão, eu amo meu irmão e não amo a Deus. Não tem como, irmão. Não tem como. As duas coisas estão inteiramente ligadas. Quando você ama a Deus, você ama o teu irmão, ama o teu próximo, ama as pessoas. Ama as pessoas, irmãos. Sem amor, o negócio não... Pode até parecer que está fluindo. E essa é uma obra de Satanás. Parecer que as coisas estão dando certo e nós acomodarmos. Eu venho ao culto e tem os louvores, tem a mensagem. Eu até gosto da mensagem, ela fala no meu coração. As coisas parecem que estão indo tudo bem. Só que eu saio da igreja e parece que eu saio vazio. Aqui dentro parece que as coisas acontecem, mas quando eu saio daquela porta para fora, sabe o que acontece? Meu coração aperta. Parece que toda aquela preocupação vem à tona. Parece que as coisas, irmãos, não mudaram. Por quê? Porque nós estamos somente vindo à igreja. Mas o que Deus nos ensina, irmãos, é que a mesma intensidade que nós estamos vivendo neste lugar, é a mesma intensidade que nós temos que viver lá fora. Quando você está aqui com o coração alegre por sentir a presença de Deus, quando você pisar o pé para fora, irmão, essa mesma alegria deve estar no teu coração. Essa mesma fé que você tem que Deus faz milagre neste lugar, é a mesma fé que você, quando coloca os pés lá fora, você tem que crer que Deus também opera da mesma maneira. Deus não está restrito a este templo, a este lugar. Deus não está restrito a este ambiente somente. Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Deus, Ele está, irmão, em todos os lugares. Não limite o seu Deus, saia daqui crendo que se Ele pode fazer aqui um milagre na tua vida, Ele pode fazer lá fora. Parece que a nossa fé ela é como se fosse uma coisa que a gente ativa só aqui dentro. A gente entra aqui, irmão, a gente crê que Deus pode levantar até o defunto da sepultura. A gente crê que, irmão, Deus pode fazer tanta coisa, mas quando a gente chega lá fora, parece que nada, tudo isso que a gente acredita cai por terra, e a gente já não acredita mais. Aqui eu acredito que Deus pode converter o coração da igreja, mas quando eu saio lá fora, eu não acredito que essa mesma palavra que eu estou pregando aqui pode converter coração lá fora. Que Deus é esse? Que converte coração dentro da igreja, mas não converte coração lá fora. Hein, irmãos? Que Deus é esse que pode operar curas aqui, mas não pode curar alguém lá fora? Então nós precisamos entender que nós precisamos voltar, se arrepender e voltar, irmão, às primeiras obras. Voltar a servir o Deus da obra de coração, com amor, com alegria, e não só a obra deste Deus. Quantos de nós aqui, irmãos, e quer ver um sinal que mostra que nós estamos servindo mais o Deus da obra, ou a obra de Deus do que o Deus da obra, quer ver? Quando qualquer coisa nos desestabiliza dentro da igreja. Quantas vezes, irmãos, eu me coloquei numa posição de dizer, eu vou parar, eu vou desistir, eu não quero mais. Não é deixar a Deus, eu estou falando deixar a obra de Deus. Sabe por quê? Porque os meus olhos estavam em quem? Em Deus. Eu estava servindo ao Deus da obra? Não, eu estava servindo só a obra de Deus. E aí qualquer coisinha me desestabilizava.
Qualquer coisinha me fazia eu pensar, eu vou parar, não aguento mais. E eu tenho certeza que muitos aqui já pensaram isso também. Não é só eu. Quem nunca pensou em desistir porque, vou dizer, vamos lá, os diáconos, porque uma vez fez alguma coisa, a pessoa nem te agradeceu. Ou porque o pastor não te deu uma oportunidade quando você pensou que você precisava, ou que você tinha, né, irmão, ali algo para trazer à igreja, aí o pastor parece que nem olhou. Quando você fez algo e ninguém te reconheceu, estou falando assim, ou quando você pregou e as pessoas nem deu crédito para a tua pregação, você veio aqui na frente, e aí você falou, e a igreja bocejou, e a igreja olhou para o lado, e a igreja estava, irmão, tomara que esteja com a mente no céu, mas às vezes nem no céu estava, né, irmão? E aí você sai daqui, irmão, de cabeça baixa, falando assim, preparei, estudei, olha, quanto tempo eu gastei para trazer uma mensagem para a igreja nem deu crédito, nem me ouviu, também não prego mais, não quero mais oportunidade, ensaiei um louvor lá, e a igreja nem quis ouvir. Aí você sai indignado, é porque você está servindo a obra de Deus e não o Deus da obra, porque tudo que você tem que fazer para Deus. Se a igreja não quer receber, é o problema da igreja. O que importa é o que Deus está achando de nós. Quando eu comecei a entender, irmãos, que eu não posso servir a obra de Deus sem antes servir o Deus da obra, eu tenho que fazer tudo é para a glória de Deus e não para a minha glória, não para que os irmãos saiam daqui felizes comigo. Eu quero que Deus se agrade do meu viver. É a diferença, irmão. Se algo te desanima dentro da igreja, é porque você ainda não entendeu o que é servir a Deus. E servir a Deus não é só vir pregar. Um erro da igreja é achar que servir a Deus é você ter que pregar a palavra, é você ter que louvar a Deus, é você ter que ser um obreiro. Não, servir a Deus vai muito mais além, irmãos. Servir a Deus é se entregar a Deus, irmão. É deixar Ele guiar a tua vida. É ser servo. Servir, ser servo. Aí tem gente que acha que é só pregar. Não é, irmão. Isso aqui é um privilégio que Deus nos dá. Estar aqui fazendo isso aqui, irmão, é um privilégio. É um privilégio. A gente tem que achar, nós temos que ver como um presente, uma dádiva de Deus, mas não que isso é servir a Deus, irmão. Servir a Deus muitas vezes é na tua casa, é no teu trabalho. Servir a Deus muitas vezes, irmãos, é no seu momento de lazer, onde você entrega a tua vida a Ele e deixa Ele guiar os teus passos. Você dá a Ele louvor, honra, glória. É servir a Deus. Então, irmão, todos nós somos servos de Deus. Todos nós temos que servir a Deus. Todos nós. Porque senão, a Bíblia está dizendo, não sou eu, mas a Bíblia está dizendo o quê? Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Arrependimento. Qual foi a mensagem que João Batista pregava? Oh, glória! Precisava de muito? Precisava ele ficar falando que Deus vai dar carro, que Deus vai dar vitória, que Deus vai dar bênção, que Deus vai dar aquilo? É isso? Ele gritava, arrependei-vos.
nós precisamos todos os dias nos arrepender diante de Deus. Mas arrepender com arrependimento genuíno. Nos converter inteiramente a Ele. Irmãos, porque Ele é misericordioso para perdoar-nos. Mas agora nós vamos encerrar aqui. Ele vai dizer que tinha também uns tal de Nicolaíta aí, que também é uns, né, irmão? Umas trevas, né? Falar uns miseráveis. Esses eram os miseráveis de verdade, irmão. Que vinha aí com uma doutrina aí que era antibíblica, e eles, ali, irmãos, eles odiavam isso. Deus também diz odiar. Mas aí Deus vai dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque eu não vou só exortar, eu vou trazer uma palavra de consolação. Eu vou trazer uma palavra de consolação também. Tem a exortação, volte, arrepende-te. Mas olha aqui, se você se arrepender, ele vai dizer assim, ó, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha, duas promessas aqui, para quem vencer essas coisas. Ele diz assim, olha, aonde estava a árvore? Então vamos começar por aqui. Onde estava a árvore? Irmãos, hoje os irmãos estão cansados, estão desanimados, a pregação não está boa, o que está acontecendo? Onde estava a árvore? Meu Deus do céu, Jesus, dá graça. Amém? Eu vou falar porque os irmãos não querem falar. Ela estava no paraíso, os irmãos estão com medo de errar, irmãos. Estava no paraíso, e aonde é o paraíso? Não sabe, irmãos? É só eu que estou estudando, irmão. Que isso? O paraíso está no céu. É o nosso novo Éden. Onde está ali a árvore da vida. Ele está dizendo, eu vou dar dessa árvore que está no paraíso. Para você comer dessa árvore, você tem que estar no... Opa, só a minha esposa entendeu. Só ela quer ir para o paraíso. Você vai ter, a oportunidade de você estar no paraíso. Viver no paraíso. Mas para você viver no paraíso, você também tem que amar a vinda de Cristo. Porque você só vai para o paraíso quando Cristo vier. Sem Cristo você não vai. A primeira promessa, Ele vai voltar e vai te levar para o paraíso. Se você for, o que? Vencedor. Se você ouvir os conselhos de Deus, o que o Espírito Santo de Deus diz. E fora isso, Ele vai dar da árvore da vida, irmãos. O fruto daquela árvore, que tinha duas árvores no jardim. Uma da vida, que o homem rejeitou. Que Deus não proibiu o homem de comer. Ele falou, dessas duas árvores, você não comerá de uma. Qual? O homem podia comer. O homem rejeitou. Mas hoje, pelo menos eu, não sei você agora, mas tem irmão, hoje eu anseio comer dessa árvore. Quem anseia comer dessa árvore? Ela vai ser dada a nós. Deus está dizendo. Da árvore que o homem rejeitou no Éden, que Adão rejeitou no Éden, vai ser da árvore que eu vou dar para vocês, igreja. Da árvore que eu imagino, irmão, eu posso parafrasear, eu posso imaginar, que depois que Adão comeu daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele ficou com vontade de comer da árvore da vida. Porque senão, pensa comigo, por que Deus colocaria lá um serafim, um querubim, eu não lembro certinho qual dos dois, das classes de anjos que estavam ali, com espada flamejante para guardar aquele lugar? Porque eu imagino que depois bateu o arrependimento e falou, deixa eu comer dessa árvore da vida, porque eu entendi que agora minha vida,
Aí Deus falou, agora não. Está fechado. Porque senão Deus não colocaria o... Mas Ele está dizendo, vocês vão ter acesso. Mas para que vocês tenham acesso a essa árvore da vida, é o quê? Vocês têm que ser vencedores. Vocês têm que vencer o quê? Vencer essas coisas que nós estamos vivendo aqui. Vencer isso que a Bíblia está nos ensinando, que é essa amnésia espiritual. É lembrar, é voltar, é se arrepender, é deixar o orgulho de lado, irmão. Porque arrependimento também é deixar o orgulho de lado. Sabia? É você olhar e falar assim, eu sou miserável mesmo. Eu preciso da misericórdia de Deus. É sair do pedestal e se colocar aos pés de Cristo. É se arrepender, irmão. É não achar que você está certo demais, que você é o... Porque muitas vezes quando a gente acha que a gente é certo demais, a gente não se arrepende das coisas que... O que eu fiz é certo. Então, pronto, acabou. Não. Deus está dizendo para nós que nós devemos ser humildes. O que precede a honra é a humildade. Eu gosto muito dessa passagem. Quem Deus exalta é aquele que Deus humilha? É isso? Deus humilha para depois exaltar? É isso? Não. Ele fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Você tem que se humilhar. Se humilhar. E arrependimento também é uma questão de humilhação, irmão. Tem muita gente que não se arrepende das coisas porque não é humilde. Não se humilha. Quer ficar sempre por cima. E eu vou falar aqui, irmão. Eu lembrei uma coisa que um pastor me ensinou uma certa feita. Até quando você está errado, se humilha. Ou quando você está certo, melhor dizendo. Se humilha. Por quê? Os irmãos já ouviram milhares de vezes, mas eu vou falar mais uma para gravar isso. E olha que Deus quebra muito jugo por causa dessa atitude. Uma certa feita eu e minha esposa discutimos. E eu ia fazer uma visita com o pastor Diego. Eu nunca mais esqueço esse conselho que ele me deu. Nós tínhamos discutido. O casal discute. Não acho que eu e minha esposa somos perfeitos, não, irmão. Eu não pinto isso. A gente discute, irmão. E aí, na minha concepção, eu estava certo. E eu estava certo, irmão. Estava certo. Dessa vez eu estava certo, irmão. Dessa vez eu falo, eu estava certo. Cheguei, sentei com o meu pastor na frente de casa. E aí ele falou, vamos fazer a visita? Eu falei, pastor, acho que eu não estou querendo ir, não. Foi porque meu coração está assim. Ele falou, por quê? Porque eu falei assim, porque eu acabei de discutir com a minha esposa, assim, assado, e expliquei para ele. Ele falou assim, não, você está certo. Eu falei, pastor, que eu estou certo? Aí ele falou assim, mas você vai pedir desculpa, perdão para ela, quer dizer. Eu falei, como assim, pastor? O senhor acabou de falar que eu estava certo? Como que eu vou pedir perdão para ela? Ela tem que pedir perdão para mim. Ele falou, não, você vai lá pedir perdão para ela. Eu falei, você está de brincadeira, pastor. Vai, envergonha Satanás, porque é isso que ele quer, porque ela não vai te pedir perdão. Você está certo, mas vai lá, pede perdão. Siga o exemplo de Jesus. Eu falei, como assim? Jesus na cruz tinha culpa? Quem eram os culpados? Mas mesmo assim, irmão, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Libera o perdão. Jesus não precisava fazer isso, liberar perdão. Porque ele não tinha culpa alguma de estar ali. Quem era o culpado é eles que deveriam pedir perdão para Jesus, mas Jesus falou, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí eu falei, tá, pastor, vou tentar. Cheguei em casa depois da visita, que eu fui fazer a visita, cheguei em casa. Irmão, sabe quando a palavra engasga, fica na garganta assim, você fala assim, não quer sair o negócio. Você fica pensando em falar, mas você fica assim, quer ver que ela vai
E eu falei, Jesus amado, Senhor me ajuda. E eu enrolando. Aí eu fui e falei, cheguei e falei assim, Célia, me perdoa. Aí eu pensei que ela ia falar, tá bom, te perdoa, dá um abraço, né? Tá tudo bem, tá tudo... Ela olhou para mim e falou assim, reconheceu que estava errado? Aí você respira fundo, porque é a prova que você vai ter que ser o quê? Humilde e falar, tava, amém. Quando ela falou aquilo, a carne fala, olha, eu estou pedindo perdão. Agora você não quer receber, o problema é teu, então vai. Eu não quero saber mais de você não, vai. Sai para lá. Eu podia ter falado isso. Mas eu respirei fundo e falei, amém. Estava errado. Só que o coração, irmão, naquele momento, veio uma paz tão grande. Mas veio uma paz tão grande, irmão, que eu falei, meu Deus, se eu soubesse que isso era tão bom assim, eu pedia perdão antes. Se eu soubesse que essa paz que vinha não, irmãos, por eu ter só falado a ela e reconhecido, sido humilde de falar, eu estava errado, porque eu estava também errado. Porque o momento em que nós começamos a discutir, eu já estou errado. E eu nunca percebi isso. Eu fui perceber depois de muito tempo. Porque uma vez, irmão, que você não entra numa briga, você pode até estar certo. Mas no momento em que você entra na briga, você também está errado do mesmo jeito. E eu falei assim, Jesus, como é bom liberar perdão. Como é bom pedir perdão. Como é bom, se fosse tão... irmão, se você soubesse como isso é bom, irmãos. Aí, sabe, irmãos, eu vou encerrar aqui. Como é bom você liberar perdão quando eu aceitei a Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, irmão, eu fui para minha casa, eu lembro ainda, uma certa feita, eu morava em Chico, e eu tinha aceitado a Jesus, e o meu pastor falava para mim que nós tínhamos que ser perdoador, nós tínhamos que liberar perdão, e também perdoar as pessoas que fizeram mal. E eu tinha uma pessoa, irmãos, que eu tinha não vou falar uma raiva, mas eu tinha uma tristeza muito grande, porque eu considerava que essa pessoa trabalhava comigo como uma mãe. Ela me tratou no Japão, quando eu cheguei, como uma mãe. Como uma mãe, irmão, cuidava de mim como filho. Brigava na empreiteira, por causa das minhas causas. Era uma pessoa que, irmão, tinha um carinho muito grande. E eu nunca fiz nada para a pessoa ter carinho daquele jeito. E a pessoa tinha. E aí, eu lembro que um pouquinho antes de sair dessa fábrica, aconteceu umas coisas que foi uma coisa que machucou eu, e eu não queria mais olhar para essa pessoa. Mas eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, Jesus me ensinou a perdoar e a pedir perdão. E eu falei, eu preciso achar essa pessoa, porque eu já tinha perdido contato, já fazia um tempo. E aí eu peguei, irmãos, os telefones antigos, porque a gente tinha mania de guardar. Quem guarda celular antigo? A sua irmã Dolores, a irmã Eida também? Eu tinha, acho que até hoje nós temos celular lá em casa, irmão, que olha, nem sei como que usa mais aqueles negócios, irmão. Eram celulares pré-históricos. E eu falei, em um desses celulares deve ter o telefone. E eu falei, Senhor, me ajuda que tem o número dessa pessoa, e ela não mudou o número. E eu lembro que eu estava na escada sentado, procurando o número, eu achei o número. E eu liguei, irmão, desesperado, pensando, tomara que ela atenda, eu não vou ter paz no meu coração de servir a Deus sem pedir perdão. E aí, irmãos, ela atendeu. A primeira coisa que eu falei para ela, e eu falei o nome dela, não vou revelar o nome dela, vai ficar na curiosidade. Eu falei assim, a primeira palavra, eu falei, me perdoa. Aí essa pessoa pegou e falou, perdoa. Por quê? Eu falei assim, porque eu guardei um sentimento no meu coração acerca de você, que eu não poderia guardar. Me perdoa, mas você nunca fez mal algum para mim. E eu falei assim, mas mesmo assim, se você não me perdoar,
E ela falou assim, mas o que te fez levar você a pedir perdão? Eu falei assim, Deus, eu não vou ter paz com o meu Deus se eu não, se você, eu falei assim, se você não me perdoar. E ela falou assim, está perdoado. E eu falei, mas eu quero te encontrar um dia e te dar um abraço. Só minha esposa, acho que nem minha esposa sabe. Teve um dia que eu encontrei ela, depois já de casado. Eu encontrei ela lá num lugar chamado Potiron no Mori. Em uma certa feita, uma vez, eu acho que ela nem sabe que era aquela pessoa. E eu pude dar um abraço naquela pessoa depois de muitos anos. E aquilo foi curador, irmãos. Aquilo para mim foi curador. Porque eu carregava coisas que não era o que Deus quer que nós carreguemos. Eu sei que a mensagem, você vai falar, mas o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Eu não sei, irmãos, mas o Espírito Santo está me falando que, irmãos, é a questão de pedir perdão, de arrependimento, de se humilhar muitas vezes. Eu não sei, irmãos, isso está queimando no meu coração nesse momento e dizer que nós temos que, irmãos, buscar esse coração perdoador e pedir perdão, liberar e pedir e receber, liberar e receber, liberar e receber. Se coloque de pé, vamos orar.